o pastor Daniel Borges, amigos, homens que eu respeito, aos demais, parte da minha família, o pastor Toninho, não sei onde ele foi, mas aqui atrás o tio da minha esposa, o homem de Deus, eu cresci nas pregações desse homem, um dos melhores pregadores que a Igreja Pentecostal Unida já teve e tem, e uma honra ver ele aqui. Na verdade, eu não estava nervoso até ouvir ele. Agora eu tenho que pregar na frente dele, não é bom. Mas, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 12. Amém. Eu vou talvez ser um pouco diferente do que alguns acostumam. Eu estou acostumado comigo porque geralmente eu já começo a correr, mas hoje eu vou andar um pouquinho, ok? Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu terás uma bênção. Abençoarei o que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4, chave. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E foi Ló com ele. Interessante. Eu quero falar por alguns instantes nessa noite sobre quando a bênção é mais importante do que a influência. Quando a bênção é mais importante do que a influência. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te amamos. Te adoramos, Senhor, soberano Deus. Não há igual a ti. Só tu és Deus, Senhor, Rei. Louvamos o teu nome, buscamos a tua face, e seja feito, Senhor, a tua vontade. E alguém diz amém. E pode estar sentado, irmãos. Eu acho interessante no estudo de Gênesis que quando o pai de Abraão levou ele e o neto dele, o Ló, e habitaram em Ará, que lá habitaram e foram abençoados, mas a palavra de Deus foi para Abraão. Quando Deus está falando diretamente com Abraão, em versículo 1 a versículo 3, eu não vejo aonde o nome de Ló é mencionado. Eu não acho que isso é só por acaso. Eu não acho que é só por coincidência que versículo 4 fala dessa forma: e foi Ló com ele. Na verdade, não existe palavras nas Escrituras que são colocadas lá só por colocar. Tinha uma razão de demonstrar essa ocasião, depois que Deus deu uma promessa para Abraão que eu vou abençoar os que te abençoam, eu vou amaldiçoar os que tentam te amaldiçoar, eu estarei contigo. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele deu uma promessa para ele que era extraordinário. Deu uma promessa para ele que era bem claro, mas nenhuma vez
de versículo 1 a 3, eu vejo Deus falando com Abraão que era para ele levar Ló junto com ele. Aparentemente eles estavam bem onde estavam. Eles tinham sido abençoados ali. Estavam crescendo eles, as suas terras, seus rebanhos. Mas quando Deus falou com Abraão para partir daquele lugar, ele decidiu de levar algo com ele, que as escrituras demonstram daqui a pouco que não pertenciam a ele. Eu chego aqui para a SEAP em 2019, com temor no meu coração. E talvez hoje, se você veio para receber uma mensagem que vai aumentar a sua fé, eu já vou começar não pedindo perdão, mas somente pedindo que você tente me ajudar. Porque eu tenho medo que muitos de nós estamos buscando mais a bênção do que estamos buscando a influência espiritual. Vamos ler mais um pouco. Em Gênesis capítulo 13, descendo somente um pouquinho, versículo 5. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Mas a terra não podia sustentá-los porque habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló, veja só: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolhereis, irei para a esquerda. Levantou Ló, veja só, os olhos e viu toda a campina de Jordão, o que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra de Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão e partiu para o oriente, e assim se apartaram um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade de Campina, e armou as suas tendas a Sodoma. Estamos vivendo uma época na nossa igreja, em 2019, a igreja no mundo todo, a igreja que temos livros sendo escritos sobre as bênçãos de Deus, livros sendo escritos sobre o que nós precisamos buscar. Nós temos... Eu vou cruzar a teologia de alguém aqui, mas que seja, não fiquem irritados comigo, mas nós temos até cultos da bênção. Fazemos cultos da bênção e chamamos o povo para abençoar o povo e fazemos o nosso melhor para pregar sobre as bênçãos de Deus e a glória de Deus e a presença de Deus. Mas na verdade o que está acontecendo na igreja, eu estou vendo isso acontecer em todo lugar que eu vou. A igreja está perdendo a influência espiritual. A igreja está perdendo aquela influência apostólica, aquela influência poderosa, aquela influência que você vê no rosto da pessoa, a espiritualidade, o poder de Deus que está ali. E nós estamos então nos entregando a um tempo de buscar a bênção em vez da influência. Eu acho Ló interessante. Ele não é muito diferente do que nós. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, leia comigo. 2 Pedro, capítulo 2,
e versículo 7. E se livrou ao justo Ló, atributado pela vida dissoluta daqueles perversos. Pois esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justo com as injustiças, obras deles. Se você somente tivesse a história de Ló, como é escrito no livro de Gênesis, você talvez nunca iria entender que ele era um homem justo. Mas quando você lê em 2 Pedro, capítulo 2, isso descreve o Ló, que era um homem justo, o homem que não gostava do pecado em seu redor. Uma maneira mais moderna de translation. Uma maneira mais moderna de traduzir diz que Ló era um homem justo, que ele odiava a conduta sensual e foi atormentado em sua justiça por causa da falta de lei que estavam tendo. Em 2019 estamos vendo isso na igreja. Quando você olha para fora, você vê nos Estados Unidos estamos enfrentando o aborto de nenês, aborto de crianças. O Partido Democrata acabou de dizer que uma criança pode nascer e ser literalmente colocado numa mesa e deixado morrer sem ninguém ajudar. Uma criança viva dentro da mãe pode ser literalmente abortado por um doutor no 9º mês. Estamos vivendo num tempo horrível, um tempo absolutamente sujo, tempo que a sensualidade, a imoralidade é em todos os lados. Nossos jovens caem na imoralidade direto. Nossas igrejas, talvez não sua, mas é problema para todo lugar. É contendas, é frustração, é ansiedade, é raiva contra o seu irmão, é problema para cá, problema para lá, um homem pecando. Tive um homem na nossa igreja que há pouco tempo ele contratou HIV. A esposa dele trabalha no emprego que ela viaja bastante. Tiveram problemas no casamento. Um dia, esse homem, que já era salvo, ficou frustrado com a esposa, decidiu ir para o bar beber. Ficou bêbado, dormiu com uma mulher que não conhecia, contratou HIV. Veio para casa, passou um ano, não falou nada, não sabia. Começou a ficar doente. Estamos vivendo num tempo. E agora eu tenho um homem de 55 anos de idade, que tem um filho, uma filha, uma neta, que teve que contar para a esposa dele que ele contratou HIV numa noite que ficou bêbado. E ele nem sabe que mulher que ele dormiu. Ele trouxe a esposa para o meu escritório, sentou comigo, pastor. Eu falei, olha o que eu fiz. A esposa dele tremendo. Ele teve que contar para ela, levar para o doutor. Ela fez um exame, saiu que ela também tem HIV agora. Voltaram para mim, todos dois com HIV. Pastor, o que nós vamos fazer? Falei, vamos orar. Eu ungi todos dois com óleo, orei por eles. Isso faz uns 7, 8 meses. Voltaram para o doutor de novo. Deus curou ela e ele continua com HIV. Estamos vivendo num tempo, irmãos, que nós estamos deixando a nossa carne buscar a bênção
Nós estamos deixando a nossa carne buscar o que nossa carne deseja. Não é só imoralidade, é política. Vamos ser honestos, posso ser honesto por alguns instantes. É política dentro da igreja, é irmão falando mal de irmão, é irmã que não quer conversar com outra irmã, é problema entre filhos, é problema entre as famílias. Parece que está correndo na igreja hoje em dia problemas para todo lado. Mas não aqui no Brasil, né? Só. Aqui é tudo perfeito. Nós estamos tentando levar para a nossa terra prometida coisas que não nos pertencem. Nós estamos tentando arrastar conosco para a terra que Deus nos prometeu coisas que não pertencem às nossas casas. Nós estamos levando conosco Ló, que deveria ter ficado para trás. Porque os problemas que nós estamos tendo, nós mesmos estamos causando. Nós podemos colocar nosso dedo na cara de Satanás, dizer: Satanás que fez isso, é tudo inimigo. Mas nós estamos permitindo coisas em nossas casas, em nossos lares que não nos pertencem, e nós procurando a bênção carnal e procurando aquele desejo carnal está fazendo com que a nossa influência espiritual está acabando. Nós não somos mais aquele povo de oração, aquele povo de unção, aquele povo de glória e aquele povo de poder. Nós agora somos o povo que nós tentamos ter um culto bom que agrada a todo mundo, mas o mover do Espírito está sendo jogado para o lado para que nós sentimos abençoados. A verdade é essa. Quando você lê 2 Pedro, Ló não gostava de Sodoma. A Bíblia diz que ele odiou, não gostou, algo mexeu dentro dele. Talvez ele não gostou da conduta sexual. Talvez ele ficou chocado com o que ele via acontecer em Sodoma. Mas ele continuou morando lá. Ele olhou para um lugar que parecia abençoado e decidiu: lá eu vou morar. Ele seguiu primeiro seu avô. Depois ele se juntou a Abraão e seguiu ele. Mas logo as contendas começam. Irmão, a contenda é sempre para acabar com a sua influência. Toda vez que o inimigo traz para a sua vida aquele sentimento de chateado e eu não gosto dessa... Deixa eu parar aqui um pouquinho. Porque na verdade tem pessoas sentadas aqui agora que você tem alguém que você não gosta. Tem alguém que você não gosta nem de falar com eles, não gosta de passar tempo com eles, não gosta de ouvir a voz deles. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Ninguém querendo levantar a mão. Sabe aquela pessoa que te irrita bastante? Aquela pessoa que te fez mal, falou mal de você, agiu errado contigo. Você sabe o que eu estou falando? E você senta aqui hoje, chateado, irritado, mas na sua. Mas é só ouvir a voz daquela pessoa, ouvir o nome daquela pessoa que você fica irritado. Enquanto você não consegue perdoar eles, Deus não pode te perdoar. Porque você está carregando coisas contigo. E Deus não pode abençoar algo que não pertence a Ele. Então olha, aqui você está. Toda a sua influência espiritual acabado. Jogado para o lado, esquecido, por causa de um sentimento de mágoa, um sentimento de contenda. Mas pastor, é culpa deles. Não importa, é o seu espírito. Mas foi eles que causaram, não importa, é seu espírito. Nós estamos tentando levar para a nossa terra prometida coisas que não nos pertencem. Sei que você está quieto hoje, mas eu creio que eu não estou falando com... Estou
falando com líderes, estou falando com pastores, ministros. Estou falando com pessoas que querem crescer. Eu vou te falar que eu sinto que tem pessoas aqui hoje que você não vai poder receber a influência e a autoridade que Deus quer te dar nesse CEP, se você não cuidar da terra que está mal cuidada em sua vida hoje. Porque você está querendo que Deus te abençoe e você está esquecendo da sua influência espiritual. Você está buscando que Deus te dê uma palavra, que Deus te dê um encorajamento, que Deus te fale que Ele vai estar contigo, mas você não está cuidando da sua vida de oração, você não está cuidando da sua vida de jejum, Ló era um homem interessante. A ironia de tudo é que ele tinha uma aversão para as coisas de Sodoma. E o interessante é que muitos de nós não gostamos de pecado. Nós viramos e falamos, pregamos contra a fofoca. Sentimos irritados quando a gente vê as pessoas vestindo de uma forma errada. Certo? Colocamos pessoas de disciplina que não estão vivendo da maneira que é esperado deles. Que nós não gostamos de pecado e bagunça. Mas nós não oramos, nós não estudamos a Bíblia, nós não fazemos o que é necessário para ser realmente espiritual. Mas chegamos na igreja, oh Deus me abençoe, oh Deus me dá direção, oh Deus esteja comigo, oh Senhor, ouve o meu clamor. Nós queremos o Deus da bênção, mas nós não queremos ser um povo de influência. Ló, ele queria a bênção. Ele seguiu o avô dele levou ele com ele para uma terra que era bom, que talvez era uma terra que tinha mel. E quando Abraão recebeu a promessa, Ló foi com ele. Ele vai ser abençoado, lá vou eu. Mas Ló, ele não tinha influência nenhuma. Porque quando você olha a história de Ló, vê uma história muito interessante. Isso era um homem de bens. Um homem que tinha muitas pessoas na família dele. Muito gado, muito rebanho. Era um homem que ficava no portão no portão da casa da cidade. Era um homem de influência e um homem rico. Mas era um homem que não usava nenhuma influência espiritual. É interessante, veja só. O ar aqui dentro está, eu acho que vocês precisam vir cantar de novo. O ar aqui dentro está bem pesado. Algum lugar na vida de Ló, algo desconectou entre o que ele sentiu no espírito dele, segundo o que Pedro diz, segundo Pedro 2:7, diz assim: e se Ló, ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Atribulado, mas não mudado. Não gostou do que estava vendo, mas fez nada para mudar a situação. Fugiu, correu, mas não mudou ninguém em sua volta. Segundo os teólogos, ele tinha 4 filhos, capaz que tinha 4. Isso quer dizer que ele tinha gêmeos. Se você lembra quando os anjos vieram para dar um aviso, que ele ofereceu as 2 filhas virgens, e eles não queriam, porque queriam os homens que estavam dentro da casa. Escuta bem. Era um homem que sabia o poder de pureza. Ele ofereceu pureza
ofereceu o que era de bom, que era para ele proteger. Ló, ele queria bênção, ele queria a terra prometida, ele queria lugar que parecia bem regado, ele queria as coisas que pareciam bom, ele queria seguir o que Deus tinha escolhido, mas ele não queria viver da forma certa. Quando eu olho a história de Ló, me preocupa, porque eu estou vendo a mesma caminhada acontecendo dentro da igreja. A mesma caminhada de Ló está acontecendo dentro da igreja pentecostal unida, dentro do mundo em que nós vivemos. Nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos que Deus derrama sobre nós a glória, mas nós não queremos trabalhar para uma influência espiritual. Estamos vivendo numa época que o povo precisa de autoridade espiritual. Estamos vivendo numa época que o povo precisa de alguém que tem a voz de Deus. Estamos vivendo numa época que o povo e a igreja precisam de apóstolos, profetas de verdade. Estamos vivendo numa época que a palavra dita por um homem ou uma mulher que tem autoridade e influência espiritual é tão necessário. Nós precisamos de profetas que estão dispostos a viver numa caverna para ouvir a voz de Deus. Precisamos de apóstolos que estão dispostos a dar vida para o bem da obra. Precisamos de missionários que não se importam no bem-estar do seu próprio corpo, para o bem da obra. Precisamos de pessoas de influência, pessoas de poder, pessoas de oração, pessoas das Escrituras. Mas, em vez disso, sabe o que nós temos? Estamos levantando uma igreja de jovens que quer tudo fácil. Chega na igreja, oração, que? Ah não, vou lá para a cantina. Você está pensando, eu vim numa sexta-feira para isso? Você acha que eu estou mentindo? Se o violão ou o teclado não estiver tocando bem, para alegrar os jovens, eles estão lá assim. Se as coisas não estão correndo da maneira que eles querem, eles ficam chateados. Sabe que 3 jovens vieram na minha igreja semana passada? Eu estava pregando. E um saiu de fininho, e 2 saíram de fininho. E eles estavam no Instagram, no McDonald's, comendo cheeseburger na hora da pregação. Sabe qual foi a desculpa? Não, pastor, é porque o rapaz estava chorando e a gente queria assim, ajudar ele. Então, quando ele saiu chorando, nós fomos atrás dele, pedimos ele para nos levar no McDonald's. Não é só na sua igreja. Estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. Estamos vivendo um tempo que a bênção é mais importante do que a influência. Estamos vivendo uma época que sentir bem é mais importante do que fazer o bem. Estamos vivendo num tempo que nós queremos mais para nós e menos para Ele. Nós estamos vivendo numa época de contendas na igreja, contendas no mundo. Lá fora, eles estão falando sobre guerras, e nós, o povo de Deus, falando sobre guerras dentro da igreja. Lá fora, eles estão tendo contendas e problemas, e nós, o povo de Deus, tendo o mesmo problema aqui dentro. Lá fora fazem política e nós fazemos a mesma coisa dentro da igreja. Lá fora são carnal e nós também dentro da igreja.
Será que a igreja está seguindo o exemplo do mundo ou estamos seguindo o exemplo das Escrituras? Será que nós estamos buscando uma influência espiritual ou nós estamos sendo levados pelo espírito mundano? Meu Deus. O espírito mundano é aquele espírito sobre as igrejas que diz: bênção, tudo bênção, sejam abençoados. E a Bíblia diz: busca a face do Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia nunca me manda procurar bênção, sempre me manda procurar o Deus da bênção. Buscar primeiro o quê? Buscar primeiro o quê? Buscar primeiro o reino, justiça. Busca Ele e essas outras coisas Ele acrescenta. Ele faz o que Ele achar bom na hora que Ele quiser, mas você busca a Ele, e isso não está existindo mais na igreja. Nós não oramos como devemos, nós não louvamos como devemos, porque estamos tanto querendo sentir aquele arrepio maravilhoso espiritual. Aleluia! Veja só, os hinos que nós escolhemos são hinos para mexer com a emoção do povo. A maneira que tocamos, eu não estou dizendo, olha, eu amo música, eu amo cantores. E duas minhas pessoas favoritas estão bem aqui, eu amo esses dois. Absolutamente ungidos, incríveis, eu amo eles. Não estou falando mal de música, não estou falando. No meu tempo eu tentava cantar também. Mas o problema é esse. O problema é que nós estamos tentando lidar mais com o sentimento do que o ser humano. Nós estamos mais tentando lidar pelo que me faz sentir bem do que faz ele sentir bem. Mais do que vai fazer o povo se mover do que o Espírito de Deus cair. Então o que acontece é que nós louvamos e fazemos coisas que influenciam a emoção. Nós fazemos coisas que influenciam a atmosfera e gritamos de uma certa forma e mandamos bater palmas de uma certa forma para influenciar a atmosfera humana e a glória de Deus fica aqui do lado esperando. Busca a minha face, busca a minha glória, busca o meu poder. Ló era interessante, porque parece que ele seguia a bênção em todo lugar que ele ia. Mas em algum lugar na vida de Ló, ele desconectou do que ele sentiu no espírito dele. Veja só, ele desconectou com o que, segundo Pedro diz, que ele sentiu no espírito dele, tributado pela vida dissoluta. E a atração que ele sentia em seu coração. Porque Ló gostava e era atraído pela bênção. Quando ele teve a oportunidade de separar de Abraão, que era o homem que Deus tinha escolhido e abençoado, Ló olhou, ele não sabia que depois daquele mar não ia ser bom mais. Mas ele olhou para o lugar que parecia ser mais abençoado e escolheu ir para aquele canto. Ele seguiu Abraão porque ele soube que ele seria um homem abençoado. Ele buscava a bênção, e de fato que ele abriu a tenda dele, ele olhou para Sodoma. É interessante a vida de Ló. Considera isso. A evidência diz que ele era um homem justo, mas ele não tinha benefício nenhum para os habitantes de Sodoma. Você é justo, vivendo da forma certa, vestindo da forma certa,
Mas se você não tem influência nenhuma nos habitantes da terra em sua volta, ele escolheu viver num lugar que parecia ser bonito. De fato que ele viveu em Sodoma vários anos. O interessante que eu acho sobre toda essa história é isso. Foi Abraão que disse para ele: estacando contendas, nós vamos ter que nos separar. Não entre nós, mas para o bem do futuro, vamos nos separar. Abraão viu que precisava ter separação. Mas quando os 4 reis vieram e tomaram Sodoma, foi o Abraão que foi atrás e liberou Ló. Veja só. Foi Abraão que foi e restituiu a Ló todos os seus bens. Ele trouxe tudo de volta. Deus já demonstrou tanta misericórdia conosco. Porque quantos de nós já tivemos situações em que nós brincamos com o mundo e o mundo chegou e quase acabou conosco e Deus entrou lá e nos restaurou mais uma vez. Mas sabe o que acontece? É que quando Deus nos salva e nos liberta, nós temos a tendência humana de voltar e fazer as mesmas coisas que acabamos de deixar. Porque se você olhar capítulo 13, versículo 12, ele colocou as tendas deles no sentido de Sodoma, mas em capítulo 14, versículo 12, ele já estava morando em Sodoma. De pouco aos poucos, o mundo está entrando no seu coração. De pouco aos poucos, o mundo está achando maneiras de entrar no seu espírito. Quer saber como? Todos nós sabemos. Ou será que reconhecemos? De pouco aos poucos, aquela música que um dia não era bom ouvir, agora você coloca no rádio e fica ouvindo à vontade. Aquela música que é cantada por aquela pessoa que vive uma vida de imoralidade, que uma vez você nunca ia escutar, agora você liga quando você está com sua esposa no carro e vocês cantam aquela música linda juntos de amor. É cantado por alguém que é imoral, vive errado, mas de pouco aos poucos o mundo está entrando no seu coração. E agora você não sente mais nada, agora é normal. Então agora, lugares que você nunca ia frequentar antes, agora você frequenta. Mas pastor, é só eu e minha esposa, não tem nada a ver. Pastor, é só eu e minha esposa, nós só estamos ouvindo músicas e a vida é bom. E de repente você vai em férias e você não está se vestindo mais como você se veste quando está na frente dos outros. E de repente, você sentado no restaurante, você toma uma bebida, porque é só vocês dois, não tem grande coisa, você só... Deus fez vinho, calma, não tem problema não. Jesus não fez um milagre de vinho, então calma. Nós estamos perdendo a nossa influência. Me escuta. Nós estamos perdendo a nossa influência porque a nossa espiritualidade está sendo jogada para o lado. Porque nós amamos a bênção, mas nós não lutamos pela nossa influência. Eu posso provar isso, eu acho. As convenções que eu vou, sabe que eu ouço mais do que qualquer coisa? Oh, como Deus abriu uma porta financeira. Oh, como Deus trouxe esse do mundo e salvou. E, oh, como Deus abriu uma porta de um terreno. E oh, como Deus abriu os olhos. E nós contamos sobre todas essas coisas que são uma bênção. E ai, Deus, me ajuda que eu vou falar aqui assim. Os números são tão importantes para nós, porque os números
faz os outros acreditar em nós. Então, se 20 pessoas, os olhos foram abertos, e 10 pessoas, o ouvido surdo abriu, e um levantou os mortos, e a gente se alegra com isso. Eu só estou sendo honesto como eu. Estou com o microfone e pode tirar de mim se quiser. Mas quando foi a última vez que você ouviu alguém dizer que eu levantei à noite, 2 da manhã? Porque na verdade a pessoa que faz isso não quer contar para ninguém. Quando foi a última vez que você ouviu alguém dizer: tal pessoa está jejuando e eles estão buscando a face de Deus? Quando foi a última vez que você chegou na casa de alguém e eles estavam lendo a Bíblia e chorando? Quando foi a última vez que você, em vez de ir numa convenção, fez um retiro espiritual só para você e Deus, e se fechou no quarto, com ninguém por perto, só para passar tempo com Ele e amar Ele e buscar a face dele? Quando foi a última vez? Mas essas coisas não trazem atenção para nós. Posso ser bem sincero? Eu tenho visto milagres maravilhosos. Eu nos últimos 5 anos, tem tanta coisa que eu poderia contar, que eu tenho visto. Eu vi um homem de pele completamente queimado, curado em um dia só. Queimado, mas queimado. Assim, eu vi Deus mudar a pele dele depois que oramos por ele. Eu vi. Me pergunta quantos lugares que eu conto essa história. Me pergunta quantos lugares que eu conto quantos receberam o Espírito Santo. Me pergunta quantos que eu falo foram, isso aconteceu. Nós estamos começando a tentar contar vantagem na igreja. Contar vantagem para demonstrar como que nós somos poderosos. Como que o homem morto pode ter uma opinião de si próprio que é tão grande? Olha como Deus está me usando. Olha como que eu sou poderoso. Quando na verdade nós não somos nada. Sem Ele nada sou. Mas é porque nós estamos tentando influenciar o povo de ser cheio de fé. E quando você... Deus, me ajuda. Se você acha que eu estou mentindo, então eu quero que você recuse tudo que eu estou falando. Tá bom? Porque você sabe, ou eu acho que eu sei, que é o seguinte: se eu chegar aqui e começar a falar com vocês de todo mundo que foi liberto, todo mundo que foi curado, você vai começar a se alegrar, vai começar a sentir: isso pode acontecer para mim também. E de repente a nossa fé é aumentada, e fé é bom. Mas fé pelas razões erradas não é bom. Se eu estou à busca de atenção, Deus não pode abençoar, porque Ele diz que toda a glória pertence só a Ele. E se eu estou usando minha pregação para influenciar sua fé, por causa de tudo que Deus me usou para fazer, eu estou buscando glória para mim, não para Ele. A influência vem através de uma vida que já se vive em autoridade. A influência não é algo que você tem que falar, é algo que é visto. A influência apostólica não é algo que eu preciso trazer um papel demonstrando tudo que Deus faz. Você vai ver quem eu sou por causa do meu fruto hoje. Somos os piores. Porque é só um homem de Deus orar para alguém se levantar dos mortos, de repente nós queremos que ele pregue toda a convenção. Nós levantamos eles e destruímos eles. Nós tentamos fazer a obra de Deus por ele. Se você não concorda, não escreve nada que eu falo.
Mas nós somos, eu acho que nós somos mal. Eu já vi amigos meus, pregava bem, era usado por Deus. De repente todo mundo queria usar eles. Pararam de orar, pararam de estudar, e agora é só pregação maravilhosa. Eu tenho um amigo hoje, que era da Pentecostal Unida, que agora, hoje, um amigo meu que eu amo, ele agora é pastor de uma igreja que não prega mais a verdade. Ele batiza em títulos, não no nome. E sabe o que ele fala? Não, porque eu vejo que agora, eu acho que não importa. Deus olha o coração, essas coisas não importam. Dado um nome entre o céu e a terra. Um nome. Mas todo mundo queria que ele pregasse na igreja deles. E agora ele nem acredita mais. O nome dele é David. Tem outro amigo meu, mesmo nome que meu, Kevin. Ele saiu da cadeia ano passado. Sabe por quê? Porque ele foi até colocado na revista da Pentecostal Unida Internacional. Ele e a família dele, uma família linda, família pentecostal. Era um homem de negócios, um homem que tinha dinheiro. Muito amigo meu. Eu viajei com ele várias vezes. Eu e ele, nossas esposas. Ele começou a se envolver tanto na política, tanto no orgulho, que de repente ele começou a fazer investimentos errados, roubou dinheiro, atravessou a linha de estado e o governo federal pegou ele, colocou ele na cadeia, acabou com a família dele. Um dos meus melhores amigos, filho de missionário igual eu era, pregava lugares com ele. Ele é o top, pregava todas as maiores convenções. Todo mundo gostava da voz dele porque ele sabia pregar e fazer, sabe aquele negócio de Deus vai agir. Ele fazia, e todo mundo assim, o povo todo se manejava e gritava e glória, e caía para tudo quanto é lado por causa dele. Ele é tão bom de pregar. Hoje, ele e a esposa não faz mais parte da igreja. A esposa dele nem parece mulher mais. Você olha para ela, você pensa que é um homem, acho que pensa que é mulher. Sabe qual é o problema de todos eles? Eles se envolveram tanto na bênção de Deus que eles esqueceram de buscar a face de Deus. Eles se envolveram tanto em ser influenciados pelo mundo e pelos outros que eles esqueceram que eles amavam. E de repente eles pararam de amar a verdade, eles pararam de amar as coisas puras do Espírito. Olha só o que Ló fez. Ló veio de uma família abençoada, Ló veio de um lugar bom, Ló veio de um povo justo, mas ele escolheu algo errado. E eu tenho medo que no CEAP 2019 tem pessoas sentadas aqui agora, nesse instante, que estão escolhendo coisas erradas. A Bíblia diz que ele se mexeu no seu espírito. Ele não gostou do pecado do mundo. Mas ele viveu numa cidade onde ele teve influência nenhuma. Como que você, como filho de Deus, escolhido de Deus, pode continuar indo no seu trabalho e influenciando ninguém? Como que você pode pegar o mesmo ônibus, andar na mesma vizinhança, pregar na mesma igreja e ter influência nenhuma? Sabe por quê? Porque eu posso ir no Google, uma mensagem de pregações,
e baixar uma pregação já preparada e pregar. Eu posso até achar orações que os outros escreveram e chegar lá na minha igreja e ler as orações. Eu não preciso trabalhar, fazer nada. Eu posso tocar hinos que os outros escreveram. Eu posso jogar minha voz da maneira que os outros jogam. Eu posso fazer tudo, fazer um performance perfeito. E no final de tudo, todo mundo pensa: nossa, mas aquela igreja foi bom, né? Que música bonita, todo mundo sorrindo, pregação muito boa. E nós pensamos que isso é suficiente. Ló era um homem justo, mas perdeu a influência dele. Será que hoje você é uma pessoa justa? Será que hoje você é uma pessoa separada? Mas hoje você é uma pessoa que não tem nenhuma influência espiritual? Considere isso. Ele era uma figura no portão da cidade de Sodoma. Ele teve oportunidade após oportunidade de influenciar seus amigos. Mas quando o julgamento veio para Sodoma, nenhuma pessoa justa podia ser achado na cidade a não ser Ló. Ele viveu na cidade, conhecia o povo da cidade, mas influenciou eles nada. Ele participou da bênção, participou do que parecia ser bom, e influenciou nada. Nenhum dos seus líderes da cidade, nenhum dos seus vizinhos, nenhum dos seus amigos, nenhum dos pastores que ele levou com ele para lá. Ele escondeu a luz dele. O povo de Sodoma talvez não sabiam quem era Ló. Porque ele viveu lá e participou lá e não mudou nada. Vocês estão me entendendo? Será que meu português ficou tão ruim esse ano aqui? Vou te contar uma coisa, mas você não pode contar para o bispo. Todo mundo que fala inglês não pode contar isso. Bispo Rai, influência enorme na minha vida. Estou pastoreando uma igreja agora que foi estabelecida em 1916. A igreja tem 103 anos de idade. A igreja já teve muitos membros, foi destruída e agora está começando a aumentar de novo. A igreja está indo bem. Da maneira que nós julgamos bom, está indo bem. Mas os ministros jovens da minha igreja vieram para mim: pastor, nós precisamos começar a fazer coisas diferentes na igreja. Isso aconteceu faz pouco tempo. Então essa mensagem não é só para você, é para mim também. É o que eu faço, eu sou honesto demais às vezes. Os rapazes chegaram para mim credenciando com a Pentecostal Unida: pastor, nós temos que mudar as coisas, porque se nós queremos crescer mesmo, a igreja está crescendo, você está vendo que tudo está indo muito bom aqui, mas se nós queremos ir para o próximo nível, nós temos que mudar as coisas. Eu não vou parar de orar, não vou parar de buscar Deus, mas eu estou disposto a tentar coisas. O que acontece? Nós fomos numa convenção perto de casa, uma igreja que trabalha os processos deles muito bem, pentecostal também. Eles nos ensinaram como apertar a mão da pessoa quando eles entram na igreja.
Nos ensinaram como ficar lá no parking, no estacionamento com placas, dizendo bem-vindos, te amamos. Eles nos ensinaram como servir café na entrada da igreja. Eles nos ensinaram a fazer uns papel bem bonito, informando da igreja. Nos ensinaram a colocar palavras que o povo de hoje em dia conecta e usa essas palavras e o povo vai olhar, eu quero fazer parte dessa igreja. Nos ensinaram todos esses processos bons. Se você olhar nos negócios, se você tem um produto bom e um vendedor bom, você só precisa de mais uma coisa, um processo bom. E se o processo estiver quebrado, a maneira que ocorre as coisas do dia em dia, não adianta ter um produto bom, nem um vendedor bom. Então eu olhei, nós vamos consertar a nossa igreja. Da entrada da igreja até o final, nós vamos ser a melhor igreja que tem. A música vai ser perfeita. O povo lá na entrada vai todo mundo estar sorrindo. Todo mundo bem. Por alguns meses, teve mais pessoas vindo para a minha igreja. Teve até pessoas que saíram de outras igrejas querendo vir para a nossa igreja porque as coisas estavam indo muito bem em Cleveland, Texas. Em um mês, 13 famílias em um mês. O pessoal chegava, mas pastor, minha igreja não faz isso. Está funcionando maravilhoso. Uau! Eles saíram de lá abençoados. Todo mundo sorrindo. Sabe o que aconteceu, pastor Anderson? Chegou um ponto que ninguém queria sair da igreja. Terminava o culto, todo mundo ficava uma hora e meia conversando, rindo. Comunhão era maravilhoso. Aí eu estava numa reunião com o ministério da igreja. E esse mesmo rapaz que disse, nós temos que mudar as coisas e melhorar. Sabe o que ele disse? Ô pastor, eu estava pensando. Sabe a sala de oração antes do culto? Eu acho que a gente tem que acabar com aquilo. Estranho. Por quê? Pastor, é o seguinte. Todo esse povo está vindo na igreja, eles entram lá sorrindo, todo mundo feliz, está tudo maravilhoso. Eles entram na igreja, aquela música tocando, todo mundo à vontade, se conhecendo. E de repente, 2 minutos antes do culto, você vê aquele povo sair da sala de oração. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus, queremos... Ele falou, isso está assustando o povo, a gente tem que parar com isso. Porque o mundo não entende a nossa espiritualidade, pastor. E nós temos que conectar com eles do nível que eles estão. Buscando a bênção e o sorriso, mais do que a influência espiritual. Eu dei uma olhada para ele e falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu falei, daqui para frente eu quero você o primeiro na sala de oração e o último para sair. E nunca mais você levanta uma besteira dessa na minha frente. Sabe onde ele e a esposa estão hoje? Nessa época que ele estava querendo me levar para mudar as coisas, ele estava tendo um caso amoroso via telefone com outra mulher. A esposa dele está vindo atrás de mim e falando mal de mim com os novos convertidos. Sabe onde eles estão hoje? Sentados no banco, em disciplina. Credenciado de disciplina. Porque eles preferiam bênção
do que influência espiritual. Nós estamos vendendo a nossa autoridade. Estamos esquecendo a glória de Deus, porque nós tantos queremos sorrir e nos sentir bem. Nós estamos esquecendo de coisas essenciais para a obra, para que possamos sorrir e pegar na mão do nosso próximo e dizer que está tudo bem. Nós estamos dispostos a sentar um no lado oposto da igreja para não ter que dar a paz do Senhor, porque queremos guardar rancor e disputas e políticas. Estamos jogando fora a influência espiritual da nossa igreja pela nossa própria vontade. Eu jamais poderia ficar em pé na sua frente e fingir que eu sou perfeito. Eu não estou aqui para te dizer eu estou fazendo tudo certo. Eu estou aqui te pedindo para, por favor, aprender com os meus erros e não faça a mesma coisa. Não deixe a sua igreja ser quebrada espiritualmente. Glória. 2018 foi um ano difícil para mim. Financeiramente, a igreja que eu pastorei teve mais pessoas entrando e menos dinheiro. Difícil de entender. Mas nós acrescentamos 60 a 70 pessoas na igreja. E a igreja diminuiu 32% de dinheiro. Mais pessoas, menos dinheiro. E não saiu nenhum dizimista que dava muito, né? Eu não sei o que aconteceu. Mas em novembro, dezembro, depois que eu agi com esse rapaz, eu fiquei na frente da igreja e falei: olha, nós vamos buscar a face de Deus mais esse ano, em 2019, do que nós já buscamos. Eu vou pregar mais em oração do que eu já preguei. Eu vou pregar mais sobre Deus e o poder dele do que eu já preguei. Eu dou graças a Deus por todos vocês que trabalham na frente da igreja. Eu dou graças a Deus por todos vocês que trabalham com a escola dominical. Graças a Deus por todos vocês. Mas esse ano, isso vai ser chamado uma casa de oração. E sabe o que aconteceu? De repente Deus começou a restaurar nos últimos 2 meses a glória e o poder dele de uma forma que eu não tinha visto. Janeiro foi o melhor mês de dinheiro que nossa igreja já viu na história que está escrita. Nunca em 103 anos da história escrita da igreja tivemos um mês tão bom como esse mês de janeiro. Mês de fevereiro, eu vim para o Brasil. Quando cheguei, minha esposa me ligou: só queria te avisar, nós estamos em construção aqui na igreja e Deus acabou de trazer um cheque através de um homem que vai cuidar de toda a construção. Não precisa se preocupar, prega no Brasil, se divirta, está tudo bem. O homem chegou na nossa igreja, entregou um cheque de $33 mil na mão da minha esposa e disse isso para a igreja. Mas sabe o que Deus está fazendo comigo? Ele está tirando todo o desejo de mim. Ele está me deixando ao ponto, para ser sincero contigo, eu preferia estar num quarto em oração do que pregando aqui hoje. Eu preferia estar buscando a face dele agora do que estar à sua frente. Obrigado por essa honra. Mas por favor, entende. Eu quero uma restauração de influência espiritual em minha vida, mais do que eu quero nome, mais do que eu quero reconhecimento, mais do que eu quero qualquer coisa. Eu quero ver uma restauração de Deus operando através de mim todo dia. Eu quero andar na cidade onde eu moro
E eu quero ver os enfermos curados só porque eu passei lá. Eu quero chegar ao ponto que o nome Kevin não importa, ninguém nem precisa saber de mim, mas eu quero ter uma influência espiritual agindo através de mim, que é dado por Deus e não pelos homens. Glória a Deus. Deus é bom. Sabe qual é o problema? Um dos problemas que nós não pensamos que o povo de Deus vai nos dar valor se nós não contamos vantagem. Se eu não colocar no Facebook o quanto Deus está me usando, talvez eu não vou ser o convidado mais para pregar. Se eu não ligar para os meus amigos e mandar texto falando sobre todos os milagres que estão acontecendo no meu ministério, talvez outros não vão me dar valor. A Bíblia diz que você conhece eles pelos frutos, não pelo falar. E nós paramos de colocar valor no fruto e começamos a colocar valor no cartaz. Nós achamos que um simples homem pode fazer mais do que Deus. E vamos para convenções por causa de quem é o pregador, em vez de quem é o Deus. Nós damos valor a eventos por causa de quem colocam lá para pregar, quem para cantar. Esse evento vai ser bom, olha só. Se Deus estiver lá, é só que... não é só isso que vale. Não importa o homem ou a mulher que vai pregar, não importa nada a não ser quem ele é. Mas nós não. Nós levantamos homens. Esse é eu, tá? Esse é poderoso. E você, não? Cadê a sua influência? Cadê a sua influência? Glória a Deus. Chegamos na igreja. Pastor, eu estava pregando na igreja de um pastor, ele mandou fazer fila de oração. Pastor, vem cá, você vai ficar aqui. Me deu uma lata de óleo para ungir. Lata de óleo, alguma coisa ele me deu. Garrafa de óleo. E óleo santo e puro, não sei bem o que era, mas... E diz, todo mundo que tem fé, que Deus vai usar ele, vem e fica na fila dele. Todo mundo que tem fé, que Deus vai usar, vem e fica na minha fé. Pessoal, vinha. Eles poderiam ter virado. Eles poderiam ter virados. Pensa bem. Lá no culto mesmo, virado pro seu irmão, dos bancos do seu lado, e alguém com influência espiritual orar por eles, e tudo que aquele homem de Deus ia acontecer. A igreja trabalhando junto, a igreja em união, a igreja apoiando, sustentando. Mas não. Você sabe que eu estou falando a verdade. Preguei uma convenção no estado aqui no Brasil e eu fiz um grande erro. Eu falei sobre esses grupos. Agora eu vou falar de novo. Eu falei sobre esse grupo de dança. Mas ficaram com tanta raiva de mim que não queria nem pagar minha passagem. Nunca mais me convidaram para voltar. Não me querem pregando lá de jeito nenhum. Sabe por quê? Eu mexi com a filha de um pastor que tinha grupo de dança dela. Agora, eu não sabia. Eu não tinha nem ideia que na sexta-feira que eu preguei sobre isso, que no sábado ela já tinha preparado o grupinho dela que ia dançar. Eu não sabia. Ninguém me contou. Estou pregando, eu falei, e esse povo?
que vem aí dançando, querendo dar atenção para si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Nada do poder e glória de Deus. Não tem unção nenhuma. E aí estão lá com as bandeiras. Se você quiser dançar no Espírito, dança. Mas não dança com o meu entretenimento. Se você quiser que a glória de Deus seja derramada através da sua vida, então dança. Mas não dança para fazer uma palestra maravilhosa, que é lindo, maravilhoso, cheio de... Eu fiz o erro de pregar sobre isso. E agora, pastor Kevin nunca mais prega nesse distrito no Brasil. Deixa eles me chamar de volta. Vou pregar a mesma coisa. É por isso que eles não me chamam. Estou preocupado. Porque nossas pregações são preparadas para mover o povo, não trazer a glória de Deus. Eu estou preocupado que os nossos hinos são escolhidos para fazer uma atmosfera especial na igreja. Eu estou preocupado que a maneira que nós jogamos as nossas vozes é para mover o povo e o povo se alegrar. Eu estou preocupado que as palavras que estamos usando é para mover e fazer os outros se atraídos para nós. Nós estamos tentando atrair o povo para nós e não para Deus. E é por isso que nós estamos tentando vender a bênção e não vivendo na influência. Olha só como tal canta tão bem. Olha só como tal prega tão bem. E ninguém falando da glória e o poder de nosso Deus. Eu acho que SEAP 2019 vai ser um pouco diferente. Deus nos falou em 2017 e 2018 o que não fazer, mas esse ano Ele vai nos fazer o que fazer. Nesse SEAP nós vamos mudar para as coisas que estão erradas, para entrar no Espírito nas coisas que estão certas. Mas hoje à noite eu vim te relembrar que nós ainda estamos deixando coisas na igreja que não pertencem na obra, não pertencem à glória dele, e ele não vai abençoar. Para de levar Ló contigo para a terra abençoada. Aleluia. Vamos levantar nossas mãos e orar por um instante. Vamos orar, por favor, só um instante, vamos orar. Um instante. Eu sei que já é 9 horas e eu vou tentar fazer o meu melhor para ser rápido. Se quiser ficar em pé, fica, mas se não, senta. Quero te fazer uma pergunta. Será que é possível que a nossa influência espiritual está saindo da igreja porque nós estamos comprando muito a cultura do mundo e trazendo para dentro da nossa igreja? E nós estamos criando um modelo de entretenimento em vez de um modelo espiritual. Nosso louvor e as nossas pregações muitas vezes são para mover o povo. Escuta. E são poucos direcionados pela glória e o poder do Espírito Santo. Talvez não na sua igreja. Eu dou graças a Deus se a sua igreja é diferente. Eu dou graças a Deus se o seu pastor é o melhor pastor que já existiu. Graças a Deus, por isso você deveria sentir dessa forma. Mas eu vou te perguntar, quantas horas vocês estão passando em oração juntos? Quantos cultos nem chega a louvor e pregação, porque o clamor está sendo levantado pelo povo buscando a face de Deus?
Quantos cultos que você entra e o povo todo chorando por causa de um povo que está indo para o inferno na sua vizinhança? Quantos de nós estamos sendo movidos pelo Espírito e não pela emoção? Eu tenho que terminar, me dá mais 5 minutos, por favor, pode se sentar. O resultado foi que Deus julgou Sodoma e tudo que estava lá dentro. O resultado na sua igreja. Talvez você vai construir um edifício lindo, mas se a glória e o poder do Espírito Santo não habita ali, não vale nada. Talvez você vai ter muitos seguidores no Facebook. Talvez todo mundo vai falar sobre como você é poderoso e maravilhoso de ouvir. Mas se o Espírito de Deus não te acompanha, que vale tudo isso? Que vale? Ló, homem justo, sem influência. Ló, o homem que gostava de uma bênção, mas viveu sem influência. A própria mulher que viveu do lado dele tive que virar para olhar o mundo mais uma vez. As próprias filhas virgens que correram com ele para sair de Sodoma deram ele uma cachaça brasileira e numa caverna deitaram com seu pai e tiveram 2 filhos, moabitas e amonitas, todos 2 que viraram inimigos de Israel. O final dessa história na sua igreja é que você está criando coisas que depois você não vai poder controlar. O final dessa história é que você está deixando coisas viver em sua vida que mais tarde vão ter um efeito que você não vai poder mudar mais. O moral da história é essa: que o que você aceita hoje vai controlar a sua vida amanhã. Deus nos ajuda para parar de andar no caminho de Ló. Deus nos ajuda para ser uma igreja que é separada para o propósito de Deus. Por favor, entende o que esse pregador está tentando te falar. Sodoma estava decaído, sem espiritualidade, mas o coração de Ló queria morar lá. Eu prego para um povo maravilhoso de Deus, mas alguns de vocês estão vivendo muito perto do mundo hoje. Você está permitindo o mundo muito perto do seu coração. E o que você está permitindo hoje, amanhã, você verá o fruto. Talvez hoje você é justo ainda. Talvez hoje você ainda escapa, mas a sua família não. Seus filhos assistindo aquelas novelas contigo. Hoje estão rindo. Hoje eles falam sobre a novela. Você gravou, porque a gente assiste depois do culto, gravei, vamos lá assistir. Hoje é engraçado. Mas amanhã, quando eles estão vivendo uma vida imoral, você vai estar chorando. Mas é fruto da sua vida. Hoje não parece mal. Hoje eu somente estou vivendo na Sodoma. Hoje eu sou justo ainda. Eu vou no culto. Eu louvo a Deus ainda. Eu oro ainda. Mas eu estou permitindo o mundo tão perto de mim. Os frutos vão se mostrar mais tarde. Talvez você não vá ver hoje, mas amanhã verás. Porque você está criando moabitas e amonitas dentro da sua casa, que vão virar inimigos das obras de Deus em sua vida mais tarde. Você imagina os profetas e apóstolos dos velhos tempos ouvindo aquele sertanejo, e
lamba. Mas pastor, aí só está relaxando. Não, você está brincando com o mundo. Mas você imagina o apóstolo Paulo e Pedro indo para o cinema, comendo pipoca, relaxando com os amigos? Acho que não. Mas hoje em dia, 2019, pastor, isso não é grande coisa. Todo mundo vai para o cinema. Primeiro, você só apontou sua tenda para Sodoma. E agora você está morando lá. Daqui a pouco, quando você fugir, tudo que era de valor vai ficar para trás. A bênção é mais importante do que minha influência. Sentir bem e sorrir é mais importante do que minha espiritualidade. E esse é o problema da igreja de hoje. Deus nos ajuda. Deus nos ajuda a parar de pregar pregações para alegrar e mover o povo e começar a pregar palavras ditas por Deus. Deus nos ajuda a parar de escolher hinos que todo mundo canta e começar a cantar hinos que a glória de Deus pode cair. Deus nos ajuda de parar de brincar com o mundo e trazer a cultura do mundo para dentro da igreja, porque estamos perdendo a nossa influência, irmãos. Estamos perdendo. Durante o ano eu vou para muitas convenções. Para ser muito sincero, a maioria das convenções não tem quase oração nenhuma. Não tem. Você chega, a maioria do tempo, até nas nossas convenções nacionais nos Estados Unidos, o lugar de oração é retirado e quase ninguém consegue achar. Pastor Daniel já foi lá. Se você achar a sala onde todo mundo está orando, é quase impossível. Quando você chega lá, tem 7.000 pessoas, na convenção tem 5 ou 6 pessoas orando. Isso é verdade. Mas na hora do louvor, na hora da pregação, glória, amém. Na hora da oração, desculpa se isso te ofende, mas nós estamos perdendo a nossa influência espiritual em busca da bênção que nos faz feliz. No final, sabe quem era o culpado? Era o Ló. Somente Ló. Ele era culpado.